Olá, tudo bem? Nessa aula a gente chega no nosso último tópico do nosso conteúdo programático, das aulas de anatomia sistêmica e histologia básica, na qual a gente tem que ver, portanto, a anatomia do sistema reprodutor feminino e masculino. Mas antes da gente entrar diretamente na anatomia desses sistemas, a gente primeiro tem que descrever, os processos biológicos e citológicos da divisão celular, que tem implicância, portanto, para a fisiologia do sistema reprodutor. Então, para a gente começar, a gente tem que lembrar que as nossas células, no núcleo das células, está presente ali o material genético, né? O DNA. E esse DNA ele pode adotar duas conformações. Quando ele está esticadinho, quer dizer, quando ele está na sua forma laxa, com parte dos seus genes ativos, e essa conformação esticada a gente denomina de cromatina. Ou quando ele está nessa forma condensada, é dizer, enroladinho e, portanto, denso, né, condensado, que a gente vai denominar de cromossomo. Então, as nossas células, elas possuem 46 cromossomos, divididos em 23 pares, certo? Sendo 23 cromossomos oriundos, do pai e 23 cromossomos oriundos da mãe. Já quando essa célula ela vai se dividir, o que ela faz primeiro é duplicar o número de cromossomos que ela tem. Então, se aqui eu tenho dois cromossomos, cada um desses cromossomos vai duplicar, adotando, portanto, dois braços, denominados, né, de cromátides irmãs, para que, em seguida, quando essa célula se divida, ela possa conservar o número de cromossomos nas células filhas com relação ao número de cromossomos da célula mãe. Já o processo de divisão celular, ele pode acontecer de duas formas, e esses dois processos têm que estar bem claros na nossa cabeça para que a gente possa entender depois como é o processo de fecundação do sistema reprodutor. Então, o primeiro processo que a gente tem que saber descrever é a mitose. A mitose, ela tem a finalidade de produzir duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe. Então, para isso, essa célula mãe, ela primeiro duplica o seu material genético, duplica o seu número de cromossomos, e em seguida ela sofre uma divisão celular, que conserva, portanto, o número de cromossomos nas células filhas com relação à célula mãe. Então, portanto, a partir de uma célula mãe, a gente gera duas células filhas geneticamente idênticas a essa célula mãe. O outro processo que a gente tem que saber descrever é o processo de meiose. E a meiose, ela ocorre somente nas nossas células sexuais. E essa meiose, ela tem a finalidade de produzir células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. A função dessas células filhas com metade do número de cromossomos é que, uma vez que elas fecundem, ou seja, uma célula feminina, uma célula gamética feminina encontre uma célula gamética masculina, elas se juntem e voltem a ter o mesmo número de cromossomos do que as células mães que originaram elas. Esse processo é o processo denominado de fecundação que a gente vai observar e descrever melhor posteriormente. Então, esse processo de meiose, ele vai acontecer através de duas divisões celulares sucessivas. E para que isso ocorra, então, as células mães lá, denominadas de gônias, né? A ovogônia no sistema feminino e a espermatogônia no sistema masculino. Primeiro, elas vão duplicar o número de cromossomos delas. Em seguida, vai ocorrer um processo de recombinação gênica, denominado de crossing over, no qual a gente vai ter a passagem de fragmentos de cromossomos homólogos, a dizer, esses cromossomos homólogos, eles se cruzam e sofrem um intercâmbio de pequenos fragmentos dele, o que permite a variação genética. Em seguida, vai sofrer uma primeira divisão celular, denominada de divisão reducional, na qual vai reduzir pela metade o número de cromossomos que tinha com relação à célula-mãe. Em seguida, vai sofrer uma segunda divisão celular, denominada de divisão equacional, que conserva o número de cromossomos nessas segundas células filhas oriundas dessa primeira célula filha. Então, o resultado dessa divisão meiótica é que a gente vai produzir quatro células filhas com metade do número de cromossomos com relação a essa célula mãe. Então, portanto, a gente parte de uma célula mãe aqui nesse caso com dois cromossomos, e o resultado disso são quatro células filhas com um cromossomo cada uma, e, para além disso,
parte desses cromossomos que estão recombinados, certo? E essa recombinação dos cromossomos permite o processo de variabilidade genética. Então, o que acontece é que o processo de meiose vai acontecer no sistema reprodutor feminino e masculino. Então, a gente vai partir de células que possuem 46 cromossomos organizados em 23 pares, tanto no sistema masculino como no sistema feminino, que quando eles sofrem o processo de meiose, eles vão originar essas células sexuais, certo? No sistema feminino vai originar o ovocito e no sistema masculino vai originar o espermatozoide. Cada um deles vão ter metade do número de cromossomos que possuem as células somáticas ou as próprias células mães sexuais dessas, nesse caso, da própria espécie. Então, portanto, se a gente tinha 46 cromossomos, essas células sexuais vão ter metade, portanto, 23 cromossomos. E quando ocorre a fecundação, então as células gaméticas se encontram, se fusionam e fusionam o material genético delas e voltam a ter, portanto, o número de cromossomos da espécie, certo? Ou seja, 46 cromossomos organizados em 23 pares, e a partir dessa célula denominada de zigoto, que é o resultado da fecundação de duas células gaméticas, a gente passa de novo a sofrer processos de mitose, que conservam o número de cromossomos nessas células filhas, para dar origem, portanto, à formação do embrião. Muito bem, então, uma vez que a gente fez essa introdução de como são as bases biológicas da reprodução, então agora a gente pode entrar diretamente na anatomia do sistema reprodutor feminino. Então, essa anatomia do sistema reprodutor feminino vai estar constituída pelos órgãos sexuais externos, que vão conformar, portanto, a vulva, e essa vulva está constituída pelos lábios maiores, os lábios menores, o clítoris, mais anteriormente, que constitui um remanescente embrionário do desenvolvimento do sistema reprodutor. A nível anterior, o primeiro canal que a gente vai encontrar vai ser a uretra, e, posterior à uretra, o orifício de entrada da vagina. A vagina, portanto, é um conduto que se estende de anterior a posterior e, a nível posterior, encontra com o colo do útero. O colo do útero constitui essa região de projeção do útero sobre a vagina, certo? E o útero é esse órgão em forma de pera que se projeta sobre a bexiga urinária. A ambos lados do útero, a gente vai encontrar as trompas de Falópio, que se projetam de medial a lateral, e a nível mais lateral vão encontrar com os ovários de cada lado, né? Então, aqui a gente tem uma visão anterior, a gente pode observar a vagina, né, a região mais posterior da vagina, que a nível posterior encontra com o colo do útero. Esse colo do útero, também chamado de cérvix, então ele vai conter a nível que se projeta da vagina, o denominado exocérvix, e a nível que se projeta para dentro do útero, o denominado endocérvix. O útero, nessa forma de pera que ele adota, é projetado para frente, ou seja, ele se dobra, ele se curva sobre a bexiga urinária, e ele é um órgão muscular constituído por três capas. A capa mais interna é denominada de endométrio, a capa média de músculo liso, denominada de miométrio, e a capa mais externa de tecido conjuntivo, denominada de perimétrio. A ambos lados desse útero, a nível superior, ele vai se continuar através desse conduto denominado de trompa de Falópio, ou trompa uterina, que a nível mais lateral encontra com os ovários. E os ovários estão sustentados através desse ligamento aqui, certo? O que mais cabe destacar a gente aqui é que esse endométrio, essa capa mais interna, portanto, do útero, ele está conformado por duas capas quando a gente olha para o funcionamento dele. Então, ele vai ter uma capa mais basal, e uma capa funcional. Essa capa funcional é a capa que sofre o processo de vascularização e que, quando não ocorre a implantação do zigoto, essa capa funcional ela descama, dando origem, portanto, a essa hemorragia uterina, que é a menstruação. Então, a nível dos ovários, o que a gente vai encontrar nesses ovários é que eles são órgãos ovalados, altamente vascularizados e que vão conter, portanto, esses denominados folículos. Cada um desses folículos vão alojar dentro de si essa célula precursora do que vai formar posteriormente o ovocito, que vai ser, portanto, a célula sexual feminina. Então, esse folículo primário, ele vai estar presente em alta quantidade nos ovários, e a cada ciclo menstrual,
um desses folículos primários se desenvolve, ou seja, sofre um processo de crescimento, de desenvolvimento. Esse ovocito primário, ele se madura, né? Ele sofre um processo de maduração, até que no 14º dia do ciclo menstrual, esse ovócito, né, o ovocito primário, ele pode ser, portanto, liberado no processo denominado de ovulação. Esse corpo remanescente desse folículo se converte no denominado corpo lúteo, se enche de gordura, certo? E esse corpo lúteo tem uma função endócrina de secretar progesterona. Essa progesterona tem a função, portanto, de atuar sobre o útero para impedir a descamação dessa capa funcional. Isso a gente vai descrever melhor em seguida. Então, portanto, para a gente poder entender como funciona esse ciclo sexual ou esse ciclo menstrual, a gente tem que primeiro dividir esse ciclo em ciclo uterino e ciclo ovárico, para a gente entender o que é que está acontecendo em cada uma das fases desse ciclo nos respectivos órgãos. Então, esse ciclo menstrual ele vai estar dividido em 3 fases, certo? A fase menstrual ou fase hemorrágica, a fase folicular e a fase lútea. Então, esse ciclo menstrual, ele vai ser dado o primeiro dia do ciclo menstrual pelo primeiro dia da menstruação. A menstruação, portanto, consiste na descamação e na hemorragia, né, oriunda dessa descamação da capa funcional do endométrio. Então, o endométrio, lembre-se que ele possui uma capa basal, que permanece sempre, e uma capa funcional que se desenvolve na expectativa de receber a implantação do zigoto, mas que quando não há implantação do zigoto, ele sofre necrose, descama e dá origem, portanto, a essa hemorragia uterina, denominada, né, de menstruação. Em seguida, a gente vai ter a fase folicular, que se estende até o 14º dia, e logo a fase lútea, que se estende do 14º dia até o 28º dia. Todo esse ciclo, ele vai estar ocorrendo sobre a ação dos hormônios hipofisários, que vão ser os hormônios folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Lembre-se que esses são os dois hormônios gonadais, hormônios sexuais produzidos pela hipófise. Ambos hormônios vão atuar a nível do ovário, estimulando o ovário a produzir os seus hormônios, que vão ser o estrógeno e a progesterona, e esses hormônios ováricos vão atuar a nível do útero. Então, logo da menstruação, a gente vai ter a hipófise liberando uma quantidade acentuada de hormônio folículo estimulante, e esse hormônio folículo estimulante vai atuar a nível do ovário, estimulando o desenvolvimento dos folículos primários. A cada ciclo menstrual, apenas um folículo primário vai ser estimulado a se desenvolver. E conforme esse folículo primário vai se desenvolvendo, ele vai secretando esse hormônio do estrógeno, certo? Então, a hipófise libera o hormônio folículo estimulante, que atua a nível do ovário, estimulando o desenvolvimento dos folículos primários. Apenas um folículo primário vai ser desenvolvido a cada ciclo, e esse folículo, conforme vai se desenvolvendo, vai liberando o hormônio estrógeno. À sua vez, o estrógeno atua a nível do útero, estimulando a recuperação da vascularização dessa capa mais interna, né? Ou seja, da capa funcional do endométrio. Em seguida, quando esse folículo já se desenvolveu o suficiente, a gente vai chamar ele de folículo terciário ou folículo de Graafi. Ele é um folículo bastante grande e que secreta um pico de estrógeno, é dizer, conforme ele veio madurando, ele veio liberando estrógeno, porém agora ele está tão grande que ele libera um pico de estrógeno. E esse pico de estrógeno é percebido pela hipófise e que libera um pico de hormônio luteinizante. E esse pico de hormônio luteinizante vai acontecer no 14º dia. Nesse 14º dia, portanto, esse pico de hormônio luteinizante estimula o rompimento, a ruptura desse folículo de Graafi e que provoca, portanto, a liberação do óvulo, né, do ovocito primário. Esse processo, portanto, se denomina ovulação. Esse ovocito primário vai ser captado pelas trompas de Falópio e vai ser conduzido em direção ao útero. Em seguida, esse corpo que resta do folículo, ele vai ser preenchido de sangue, e desse sangue ele vai absorver gordura e vai se transformar no denominado corpo lúteo. E o corpo lúteo, ele tem a função de secretar o hormônio progesterona.
E a progesterona, ela vai atuar a nível do útero, estimulando o desenvolvimento das glândulas uterinas e a conservação desse endométrio funcional. Essa fase, ela dura até aproximadamente o 26º ou 27º dia. Se, durante esse período, não ocorre a implantação do zigoto, então esse corpo lúteo ele se degenera e com a degeneração diminui a secreção de progesterona e, portanto, o útero perde esse estímulo para que ele se conserve, ele deixa de receber, portanto, esse estímulo e ele passa a sofrer degradação desse endométrio funcional. E com essa degradação do endométrio funcional, a gente vai entrar na fase, de novo, hemorrágica, com a destruição desse epitélio, que vai ocorrer, portanto, a descamação desse endométrio funcional, originando a hemorragia ou a menstruação. Então, aqui a gente consegue observar mais ou menos como acontece tudo isso, desde os folículos primários a nível do ovário, que vão se desenvolvendo durante as diferentes fases, né? Aqui temos um folículo de Graafi bastante grande, com o óvulo ou ovocito primário aqui dentro, e aqui temos o processo de ovulação. Esse ovocito primário vai ser captado pelas fímbrias da trompa de Falópio e vão ser conduzidos em direção ao útero. É importante destacar aqui que quando ocorre a relação sexual e ocorre, portanto, a fecundação, esse processo de fecundação ele não acontece no útero, mas sim nas trompas de Falópio. Então, o óvulo, o ovocito primário, ele vai sendo conduzido, ele vai encontrar com os espermatozoides mais ou menos nesse nível da trompa de Falópio, e aqui ele vai ser fecundado. Em seguida, esse zigoto, né, porque uma vez que ocorre a fecundação das células gaméticas feminina e masculina, essa célula oriunda dessa fecundação se denomina zigoto, ela vai ser conduzida para o útero e no útero ela vai se implantar no endométrio para que possa se desenvolver, portanto, esse embrião. Eu tive que fazer uma pequena correção aqui, que é o seguinte: durante o desenvolvimento do folículo primário, esse ovocito primário ele se converte em ovocito secundário. E o que vai ser liberado desse folículo maduro, desse folículo de Graafi, se denomina ovocito secundário. E eu a todo momento estava falando ovocito primário. Peço perdão, mas estou inserindo esse áudio aqui para poder corrigir isso, porque senão eu perderia o vídeo inteiro da explicação. E com isso a gente termina, a gente finaliza a parte de anatomia funcional do sistema reprodutor feminino. Portanto, a gente pode entrar agora na anatomia funcional do sistema reprodutor masculino. E esse sistema reprodutor masculino vai estar constituído também pelos órgãos sexuais externos, que vão ser os testículos e o pênis, e os órgãos sexuais internos, que vão ser essas glândulas anexas ao sistema reprodutor, que são a próstata, as glândulas bulbouretrais e as vesículas seminais. Então, portanto, a gente vai ter, a nível do saco escrotal, o testículo. Esse testículo vai armazenar essas células reprodutoras masculinas. A gente vai entrar nesse detalhe histológico em seguida. E superior aos testículos, a gente vai encontrar essa estrutura denominada de epidídimo. Esse epidídimo tem a função de armazenar as células reprodutoras masculinas, né, já maduras, ou seja, os espermatozoides, e ele se continua a nível caudal, a nível inferior, com esse conduto denominado de conduto deferente. Esse conduto deferente, ele, portanto, se estende desde a região testicular, ingressa a região pélvica, faz toda uma curva para poder se encontrar a nível posterior da bexiga, passando pelas vesículas seminais, atravessa as vesículas seminais e se encontra com a uretra a nível da próstata. Então, ele atravessa todos esses espaços para poder se encontrar, portanto, com a uretra. E essa desembocadura do conduto deferente com a uretra vai conformar a região do bulbo da uretra. Em seguida, essa uretra se projeta, ingressa na região do bulbo peniano e se estende através do corpo peniano, nessa região mais inferior do corpo peniano. As vesículas, portanto, seminais, fazem parte desse trajeto do conduto deferente. Elas têm a função, portanto, de secretar substâncias para a nutrição desses espermatozoides. A próstata também tem a função de secretar substâncias
para a regulação desse meio e conservação, portanto, dos espermatozoides. E as glândulas bulbouretrais têm a função de neutralizar o pH deixado na uretra por conta da urina. Aqui temos uma visão de como estão conformados esses testículos a nível mais microscópico. A gente consegue observar que os testículos eles são conformados por essa rede de tubos denominados de túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos eles vão armazenar essas células espermáticas, certo? Células espermatogênicas, perdão, que vão dar origem aos espermatozoides. Então, essa rede de tubos a nível histológico se vê assim, e no interior desse tubo vão sendo produzidos esses espermatozoides e vão sendo, portanto, eles vão seguindo esse trajeto para encontrar, portanto, o conduto que os leva para serem armazenados a nível do epidídimo. A nível do epidídimo, esses espermatozoides vão sofrer o processo de maduração e vão ser, subsequentemente, armazenados a nível do epidídimo. E uma vez que ocorre a ejaculação, esses espermatozoides são dirigidos através do conduto deferente, percorrendo todas essas vias até chegar, portanto, a nível da uretra e serem expelidos a nível externo. Esse processo de produção dos espermatozoides, eles têm origem lá nas espermatogônias. Essas espermatogônias são as células mães que dão origem, portanto, a esses espermatozoides e vão sofrer o processo de meiose primária, dando origem aos espermatocitos primários. Esses espermatocitos primários, em seguida, sofrem a meiose secundária, né? Ou seja, a segunda divisão celular. Essa segunda divisão celular vai dar origem aos espermatocitos secundários, e cada um desses espermatocitos secundários dá origem, portanto, às espermátides. Essas espermátides, elas são os precursores diretos dos espermatozoides, quer dizer, são os espermatozoides ainda imaturos. Essas espermátides, elas vão sofrer o processo de maduração, na qual elas vão adquirir essa conformação de um flagelo e com uma cabeça, né, anterior que contém as enzimas para a degradação das estruturas do ovocito primário, né, que, portanto, são as células gaméticas femininas, para que possa ocorrer, portanto, a fecundação. Essa região mais anterior dos espermatozoides que contém essas enzimas é denominada de acrossomo. Então, portanto, revisando, a nível dos testículos, a gente vai encontrar os túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos vão conter as espermatogônias, que são as células-mães dos espermatozoides, e que vão sofrer, portanto, esse processo de meiose, dando origem às espermátides. Essas espermátides são células ainda imaturas e que vão sofrer o seu processo de maduração a nível do epidídimo. Uma vez que sofre o processo de maduração, essas espermátides vão adquirir a conformação característica dos espermatozoides, com o flagelo e o acrossomo, né, que são estruturas bastante importantes para que ocorra a fecundação. Elas vão ser alojadas a nível do epidídimo e, quando ocorre a ejaculação, elas vão ser direcionadas pelo conduto deferente, passando por todas essas estruturas até encontrar com a uretra. O pênis, propriamente dito, portanto, ele vai conter três estruturas bastante importantes na sua conformação, que vão ser o corpo esponjoso e dois corpos cavernosos. Esse corpo esponjoso, ele é o espaço que abriga a uretra, que permite, portanto, a extensão da uretra desde a pelvis até a porção mais externa, dando origem, portanto, a esse meato urinário externo, que consiste na abertura da uretra, e os corpos cavernosos, que são espaços ricamente vascularizados. Aqui a gente consegue observar a presença de artérias nessa região dos corpos cavernosos, que tem a função, portanto, de se preencherem de sangue quando estimulados, né, devido aos estímulos sexuais, e, portanto, conformar o processo da ereção. Com relação às ações hormonais do sistema reprodutor masculino, como havíamos descrito no sistema reprodutor feminino, também vão atuar os hormônios hipofisários LH e FSH. O hormônio luteinizante, LH, produzido pela hipófise, vai atuar nas células de Leydig, que são células que estão junto com os túbulos seminíferos. Essas células de Leydig, uma vez estimuladas pelo hormônio luteinizante, vão produzir testosterona. E a testosterona tem duas funções. A primeira vai ser um coadjuvante da produção dos espermatozoides e também tem a função de dar as características sexuais secundárias dos indivíduos masculinos. É dizer, a produção de pelo, o depósito de gordura corporal masculino e o desenvolvimento de massa muscular, e entre outros.
Já o hormônio folículo estimulante vai atuar a nível das espermatogônias, ou seja, as células mães dos espermatozoides, estimulando elas a produzirem, portanto, os espermatozoides. E com isso a gente finaliza, portanto, essa aula de sistema reprodutor e termina também o módulo de esplaquenologia. Espero que tenha ficado clara essa aula e qualquer dúvida pode me mandar uma consulta.